Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Kleber Bandeira e eu aprendi a ouvir o seu canal através da minha mãe. A minha mãe, Dona Terezinha, é tua fã incondicional, Paulinho. E ela, vou te dizer uma coisa, é uma divulgadora desse seu canal. Ela tem espalhado para todo mundo da família e mais do que isso, para os nossos amigos. Chegou a mim o teu canal. E aí a minha mãe, conversando comigo, porque ela é conhecedora dessa minha história mais do que ninguém, falou: Kleber, escreve pro Paulinho Boa Pessoa, Kleber, contando essa sua história que é tão interessante. Então, amigo, hoje eu tomo essa liberdade. Eu coloco aqui no computador essas linhas, espero que bem escritas para que você possa entender. Mas há uma observação que eu quero fazer. A minha testemunha é minha mãezinha Terezinha, e ela sabe que tudo que eu escrevo aqui é verdadeiro, é real, Paulinho. Primeiro, deixa eu dizer uma coisa. Eu nunca antes havia acreditado em histórias de terror, histórias misteriosas. Eu era uma pessoa extremamente cética. Talvez por esse motivo eu até tivesse vivenciado tudo que eu vivi. Tem um momento, né, em que a gente precisa entender que nem tudo é exatamente 2 mais 2 igual a 4. As pessoas que são muito pragmáticas, como eu, as pessoas muito práticas, elas precisam aprender uma hora que, na vida, muita coisa foge àquela explicação simplista. Ah, meu amigo, existem muitos mistérios ocultos entre o céu e a terra. Vou te contar. Sempre fui uma pessoa mais séria. Eu não sou um cara assim de brincadeira, não. Eu nunca tive assim o hábito do sorriso fácil. Eu nunca tive o costume de contar piada. Sempre foi assim. Desde o meu tempo de escola, depois o meu tempo de adolescente e no trabalho, eu também não mudei. Não é que eu não seja dado ao sorriso, eu gosto de sorrir. Não é isso, eu gosto de sorrir. Só que, sabe, para eu sorrir, eu tenho que ter um motivo considerado verdadeiro. Então, sinceramente, eu não vi, assim, motivos para expor os meus sentimentos para outras pessoas. Aliás, da última vez que eu fiz isso, expor os meus sentimentos, eu quase que não resisti. Eu quase morri. E é sobre isso que eu vou falar. Portanto, saiba que essa história, ela tem mistério, ela tem sobrenaturalidade, mas é uma história, acima de tudo, de superação. Explicando. Vou entrar, Kleber, entra logo no assunto, nós queremos entender. Tudo começa no primário, quando eu descobri que eu tinha uma anormalidade cardíaca chamada sopro no coração. Já ouviram falar de crianças que são detectadas com o chamado sopro no coração? Não era um sopro, nem uma arritmia comum. Eu sentia meu coração queimar. É gozado isso, né? A sensação era essa. Mas como assim, Kleber? Gente, eu tenho medo de falar assim e de repente suscitar em algumas pessoas a mesma coisa. Porque tem gente que é muito sugestionada ou sugestionável.
Então ela ouve falar, fala, meu Deus, será que eu já senti isso? Mas eu vou explicar. Eu sentia literalmente o meu coração queimar. Foi assim, quando eu mudei de escola, eu estudava no primário e eu sentia naqueles meus primeiros anos escolares que o meu coração queimava, era como se eu tivesse um fogo assim no peito. Quando eu mudei de escola, essa disfunção melhorou. Eu vou dizer que essa disfunção ela parou. Já no ensino médio, os problemas cardíacos voltaram. Então eu voltei a sentir o meu coração queimar, mas queimar mesmo. Tanto é verdade que eu tive que trocar o futebol por natação e fazer até algumas mudanças na minha alimentação. Porém, o problema do coração queimar persistia. Ainda no ensino médio, eu fui a uma festa da escola. Chegando na festa da escola, eu notei a presença de uma menina linda, linda, linda que conversava com as amigas. No momento que eu vi aquela menina, eu congelei. Mas sabe quando a menina te chama a atenção demais? Vou descrever. Aquela menina, ela parecia um anjo, um anjo tirado, extraído de um quadro renascentista. Ela era um anjo. A menina tinha pele clarinha, as bochechas rosadas e volumosas, o sorriso tímido e o cabelo esvoaçante. Temendo nunca mais vê-la, eu fui à sua direção. Ao me aproximar daquela menina, alguém entrou na minha frente e gritou, "Você vai queimar!" Foi uma coisa impressionante. Uma pessoa entrou na minha frente e gritou exatamente essa frase. "Você vai queimar!" Como eu não gosto de brincadeiras, eu achei isso uma idiotice. Já falei que eu não gosto de brincadeira. Então achei isso uma bobagem, uma idiotice. Procurei o infeliz que fez isso, mas não encontrei, não achei. Voltei então a minha atenção para a menina, para a garota. E eu percebi que ela não estava mais lá. Ué, mas cadê a menina? Não é possível. Estava aqui. E na verdade eu nunca mais a vi. E mais de uma década se passou e eu nunca mais a vi. Há quase um ano, eu agendei uma consulta com um cardiologista. Afinal, eu não passava por esse atendimento já havia um bom tempo. Ao desligar o telefone, acabei de marcar a consulta com o cardiologista, eu senti meu coração arder. Meu coração ardeu, aquele fogo no coração. Mas dessa vez o coração ardeu, aquele fogo eu senti, mas era uma sensação um tanto ou quanto diferente das outras. Era como se alguém espremesse o meu coração. Tanto é que na hora eu levei as minhas mãos ao peito, assim, as duas mãos, e a dor do meu peito aumentou. Através da televisão, a televisão estava desligada, eu vi, através da TV desligada, os reflexos de um homem atravessando a sua mão no meu peito. Claramente eu vi refletido na TV desligada. E o homem atravessava a mão, entrando a mão no meu peito e espremia o meu coração. Sabe quando aperta o coração? Quando aperta uma laranja com o objetivo de retirar o seu suco. Exatamente assim, o homem apertou o meu coração. E esse homem, ele era muito alto e forte. Esse homem usava roupas pretas. Olhando para sua figura refletida na TV, veja bem, eu não estava assistindo TV, a TV estava desligada. Olhando para sua figura refletida na TV, eu notei que os olhos deste homem, os olhos brilhavam e tinha cores distintas. Um olho era azul e o outro olho do homem era amarelo. Eu senti que um olho me culpava e o outro olho me punia. Seja lá qual fosse o motivo, qual fosse a razão. Olha, eu pensei que eu fosse morrer. Com um pouco de força que ainda me restava, eu pedi para que o homem me soltasse. E antes de me atender, ele falou, "Você vai queimar." Ele disse a mim, "Você vai queimar." Por alguns segundos eu fiquei sem acreditar no que tinha visto e escutado. Mas eu entendi que se tratava de um fantasma, e não era um bom fantasma. Era um espírito maligno, querendo me matar. O mesmo espírito que me assustara anos atrás naquela festa.
a festa da escola onde havia a menina linda. Vocês lembram? Eu tinha visto a menina e quando eu ia na direção dela, alguma coisa atravessou meu caminho e falou: você vai queimar? A mesma coisa se repetia agora. Eu estava muito amedrontado. Porém, eu não contei nada para ninguém. Para minha mãe, se eu contasse, a minha mãe ia ficar muito preocupada. Então eu não contei para ela. E eu também não tinha assim um amigo, eu tinha colega. Mas amigo para valer, para eu contar essa história, que pudesse confiar piamente em mim, eu não tinha. Então eu preferi fazer segredo. Dias depois, eu fui à minha consulta com o cardiologista. Eu estava muito preocupado, porque eu temia ter que fazer alguma cirurgia no coração, fazer alguma operação cardíaca. Ao entrar no consultório, a recepcionista me acompanhou até a sala do cardiologista. Eu pude sentir e podia sentir um leve ardor nessa hora no meu coração. Quando eu entrei na sala e eu comecei a ser atendido, eu vi que não era um médico que iria me atender, mas era uma médica, era uma doutora, era uma cardiologista. Gozado, mas eu tinha marcado com um cardiologista, né? Mas era uma médica, era uma cardiologista a me atender. Congelei quando a vi. A minha memória nunca falhou e não seria dessa vez. Toda a minha preocupação se foi quando eu comecei a conversar com essa médica. Era como se eu nunca tivesse tido um problema cardíaco. Ah, sim, vocês estão imaginando. E quem imaginou acertou. A médica tinha a pele clara, as mesmas bochechas rosadas e volumosas, só o cabelo estava um pouquinho diferente daquela menina. A colegial, por quem me havia apaixonado à primeira vista, era ela. E ela se tornara cardiologista e estava me atendendo. Vocês acreditam nisso? Pois podem acreditar. Era ela. Enquanto ela fazia algumas perguntas a mim, eu me perdia olhando seu rosto e me lembrando daquela festa escolar, daquele nosso encontro. Eu respondia, mas de uma maneira que eu não conseguia raciocinar direito. Eu apenas admirava aquela mulher sem acreditar que finalmente eu havia reencontrado aquela garota. Agora uma mulher, e uma mulher médica, e uma cardiologista que estava me atendendo. Gozado, eu tinha marcado com um cardiologista. De repente, eu percebi que os seus olhos estavam diferentes. Os olhos da cardiologista estavam mudando de cor. E aí os olhos ficaram da mesma cor do espírito que tentou me matar. Vocês lembram? Foi então que meu coração voltou a arder. Levei as minhas mãos ao peito, as duas mãos, e de soslaio eu vi que o espírito maligno saiu do corpo da cardiologista e veio na minha direção. Eu caí no chão, sentindo uma dor insuportável, mas uma dor que me sufocava. Eu quase desfalecendo de tanta dor. Eu percebi que a médica tentou me ajudar. Antes de fechar os olhos, eu voltei ao primário. Eu estava sentado na sala de aula, a professora fazia chamada. Em meio ao barulho dos alunos, eu ouvi uma voz respondendo à professora quando ela chamou o nome Isabel. Isabel, a professora chamou esse nome. Eu ouvi uma voz respondendo à professora quando a professora chamou, na hora da chamada, para ver quem está presente ou ausente. Isabel, eu olhei para trás e lá estava ela. Era a colegial que hoje é médica e que sempre fora minha paixão. Meu Deus, eu conheci ela no primário. E quando eu conheci ela no primário, logo após isso, meu coração começou a ter um sopro de coração, que tinha essa sensação de arder o coração. E como eu disse anteriormente, parou depois. Lembra que eu mudei de escola? Então eu tinha mudado de escola. Parou depois. Isabel, um lindo nome e bem sugestivo
a minha enfermidade, relacionado à fé católica. E se o espírito não me impedisse de me aproximar dela na adolescência, naquela festa, eu perguntava o que teria me acontecido. O que teria me acontecido? E se o espírito das trevas não tivesse entrado no meu caminho? Como seria a minha vida depois de conversar com a Isabel lá na festa? Quando eu a reencontrei na festa, porque agora eu sabia que tinha conhecido ela lá no primário. O que nós teríamos vivido, eu e ela, eu e Isabel? O quanto teríamos aprendido um com o outro? Esse encontro tirou isso de mim. Quando não pude mais suportar a dor no meu coração, o Espírito sussurrou: eu quis te ajudar. O Espírito sussurrou no meu ouvido: eu quis te ajudar. Só fui acordar no dia seguinte, lógico, Vivinho da Silva. Fiz uma série de exames e fui liberado. Eu me sentia como se nada tivesse me acontecido. 2 dias após o ocorrido, para minha grata surpresa, eu recebi a ligação de Isabel. Aproveitei a oportunidade e a convidei para sair. E ela aceitou. Foram os meses mais intensos de nossas vidas. Meu coração voltou a queimar, mas de outra maneira. Ele queimava de alegria, ele queimava de vontade de passar a eternidade ao lado daquela mulher. Isabel me ensinou tanto, tanto. Nós vivemos bem. Mas como antecipei, essa é uma história de superação. Infelizmente, só aprendemos a superar nossas dificuldades quando algo muito ruim nos acontece. E, de fato, aconteceu. A morte nos espreitava. Numa quinta-feira chuvosa pela manhã, Isabel não acordou. Morreu dormindo. Ela sofria de uma doença raríssima e da qual ela não sabia. Apesar de médica, apesar de ter feito medicina, ela não sabia. Depois do seu enterro, voltei para casa, sentei no sofá e mais uma vez, através da TV, eu vi o reflexo do espírito. Ele estava sentado do meu lado, demorei para entender, mas ele nunca quis me matar. Isabel era muito religiosa e tinha uma proteção implacável do seu anjo da guarda, que até então eu acreditava que fosse um espírito do mal. Não era. Era o anjo da guarda da Isabel. Ele, o anjo da guarda, amava tanto a Isabel, tanto, que tentou me proteger também, sempre avisando que meu coração queimaria se eu me aproximasse da sua protegida. E realmente, meu coração sempre queimava na presença dela. Mas eu não podia me afastar. Depois que vi a Isabel pela primeira vez, nunca mais a esqueci. Como esquecer de alguém que te fez sorrir, mesmo estando triste? Olha, dessa experiência sobrenatural, eu aprendi uma coisa muito importante. Se um dia o seu coração se aquecer por alguém, deixe o coração queimar. E se sofrer por isso, nunca mais olhe para trás. Talvez isso explique porque eu tenha optado a ser solteiro. Certa vez alguém me questionou: "O Kleber, pode se abrir comigo? Você tem algum problema sexual?" A pessoa quis dizer o seguinte: se eu era homossexual e não conseguia assumir. E eu respondi com toda a verdade que há em mim. Não tenho absolutamente nada contra, nenhum preconceito, mas eu não sou. Eu apenas tive uma pessoa que eu amei, que foi a Isabel, que eu conheci no meu primário, que eu reencontrei no meu colegial adolescente, e nenhum desses 2 momentos eu pude ficar com ela. Depois, eu marquei uma consulta com um cardiologista. Esse cardiologista atendia numa clínica. O cardiologista com quem eu havia marcado não pôde me atender no dia. Me transferiu para uma colega dele. Essa colega dele era a Isabel, a mulher da minha vida, a minha alma gêmea, com quem eu pude conviver durante um período da minha vida. Depois de vencido esse período, lamentavelmente ela veio a falecer. De um mal
que ela nem imaginava que ela pudesse sofrer. Observe quanta coisa. Obviamente que a minha mãe, minha melhor amiga, ela sabe de toda a minha história. E como ela me ensinou a te ouvir, eu acabei tendo hoje o prazer e a honra de colocar minha história em detalhes para que você possa contar como sendo a história da meia-noite. O meu coração queima. Na verdade, queimava. Se um dia voltar a queimar, talvez seja a hora de um reencontro além vida com a Isabel. Mas isso, na verdade, fica para outra parte da história.